Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Agradecemos já a presença de todos os que aguardavam o início desta programação e os que nos acompanham todos os sábados, assim como nos programas que mantemos aqui na TV 247, O Mundo Como Ele É, toda quarta-feira com o professor Legênio Miran, e o Bom Dia 247, diariamente, às 7 da manhã, com o editor do site e da TV 247, Leonardo Atush. Este nosso programa é dedicado aos assuntos internacionais. Nele, nós apresentamos informações e debatemos opiniões a partir da análise que fazemos dos acontecimentos internacionais da semana. Hoje, mais uma vez, vamos abordar com centralidade os acontecimentos em Cuba. O país continua alvo de uma campanha de criminalização por parte do imperialismo estadunidense. Por isso mesmo, tem merecido a solidariedade de países amigos, de estadistas amigos e dos movimentos sociais solidários com Cuba em todo o mundo. Eu vou começar destacando para vocês aqui a notícia sobre como o movimento brasileiro de solidariedade a Cuba tem reagido às provocações do imperialismo estadunidense, que tem resultado, na medida que o imperialismo está criando um clima de ódio contra Cuba, esse clima de ódio tem resultado em provocações, na realização de provocações contra o país, e isso traduzido através de ações agressivas nas representações diplomáticas do país pelo mundo. O Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba protesta contra terrorismo de Estado provocado pelos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui a matéria na tela enquanto comento com vocês. Acontece o seguinte: no último dia 27 de julho, foi perpetrado um atentado contra a Embaixada de Cuba em Paris. Nesta mesma semana, jogaram lá os coquetéis Molotov com a finalidade de incendiar a embaixada. Na mesma semana, ocorreram ameaças também de cerco da embaixada cubana na cidade do Panamá, país aqui da Centro-América. E aqui no Brasil, desde que aconteceram aqueles atos do dia 11 de julho em Cuba, os bolsonaristas ficaram assanhados, fizeram uma grande campanha nas redes sociais e, ao mesmo tempo, durante a realização desta campanha nas redes sociais, alguns bolsonaristas ameaçaram que iriam cercar a Embaixada de Cuba em Brasília e o Consulado-Geral de Cuba em São Paulo. Obviamente que os movimentos sociais solidários a Cuba no Brasil se mobilizaram. Esta foto, por exemplo, que está aí nessa notícia, é uma foto de uma das manifestações realizadas em São Paulo por movimentos solidários a Cuba, que foram até a porta da embaixada prestar sua solidariedade, numa demonstração também de que os movimentos de solidariedade aqui no Brasil não vão aceitar agressões contra as edificações das representações diplomáticas de Cuba, seja em Brasília, seja em São Paulo, e, ao mesmo tempo, aproveitaram a ocasião para fazerem ali uma manifestação. Então, fizeram discursos, representantes de várias organizações sociais. Entre esses movimentos estava lá o Sebrapaz, que tirou também uma nota muito importante de solidariedade a Cuba. Eu vou apresentar aqui para vocês a nota do Sebrapaz, que tem grande significação, na medida que o Sebrapaz ecoa a opinião daqueles lutadores pela paz e daqueles movimentos de solidariedade internacional aqui no Brasil. Vou puxar a matéria aqui.
do Sebrapaz, que diz o seguinte: direção executiva do Sebrapaz emite nota de solidariedade a Cuba. Em reunião, nesta quinta-feira, a direção executiva do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebrapaz, aprovou uma declaração de apoio ao povo de Cuba e em contundente repúdio às persistentes manobras contra a Revolução Cubana e pela desestabilização do país, que enfrenta cerca de 6 décadas de um bloqueio endurecido, mesmo diante da pandemia que assola o mundo. A Executiva Nacional do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebrapaz, expressa sua irrestrita solidariedade à República de Cuba diante da intensa ofensiva política, diplomática e midiática que, desde o dia 11 de julho, tenta desestabilizar o país caribenho. E segue a nota do Sebrapaz manifestando solidariedade a Cuba, ao mesmo tempo que a solidariedade ao povo cubano na luta contra o bloqueio. Aliás, a nota do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba vai pelo mesmo caminho, além de protestar contra a tentativa de desestabilização do país e também se manifestar contra esses atentados que as embaixadas cubanas estão sofrendo em diferentes países. O Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba se manifestou contra o bloqueio. Eu quero lembrar, meus amigos, que o governo cubano reagiu de maneira muito serena a esses problemas, ao mesmo tempo de maneira muito firme, porque o presidente Miguel Díaz-Canel foi à televisão cubana no próprio dia das manifestações e nos dias subsequentes, deu várias declarações dizendo que compreendia as angústias, a ansiedade e as reivindicações do povo cubano, porque o país enfrenta dificuldades, e procurou explicar à população que essas dificuldades decorrem do bloqueio estadunidense, decorrem da proibição de que o país importe uma série de mercadorias indispensáveis à sua sobrevivência, inclusive o abastecimento em combustíveis, o que dificulta o funcionamento normal do país, que é submetido a constantes apagões, porque não tem combustíveis e isso afeta a transmissão de energia elétrica. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Cuba é um dos países que estão na linha de frente, estão na cúpula entre os países do mundo produtores de vacina. Cuba é um dos pouquíssimos países do mundo que produzem vacina. Entretanto, a imunização da população ainda não está a pleno vapor, tem avançado, mas não está a pleno vapor, porque o país não tem seringas. Veja um paradoxo. E por que não tem seringas? Porque existe um bloqueio e o país não tem acesso às possibilidades de importação. Por isso mesmo, e eu já vou compartilhar outra notícia aqui com vocês, que é muito significativa disso que a gente chama como tema central do nosso programa, que é esta intensa solidariedade que Cuba recebe. Vocês vejam que o Cuba recebeu, por esses dias, a solidariedade de ninguém menos do que do governo boliviano. Está aqui a foto dos dois presidentes, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e Luiz Arce, da Bolívia. Então está aqui, o presidente de Cuba agradece a solidariedade do povo boliviano e do governo boliviano, porque o governo boliviano decidiu, inclusive decidiu por um decreto, dentro de todas as normas constitucionais do país, decidiu fornecer a Cuba uma ajuda humanitária sob a forma de alimentos e de seringas. Ao fazer isso, o presidente Luiz Arce junta a Bolívia a outros países que têm feito o mesmo. O México, por exemplo, a semana passada, mandou uma ajuda de toneladas e toneladas de alimentos e seringas e outros suprimentos médicos
além do presidente do México ter feito um magnífico discurso defendendo Cuba na reunião da CELAC, onde ele disse que Cuba mereceria o prêmio Dignidade Internacional, o prêmio internacional da dignidade, e que Cuba deveria ser considerado um patrimônio da humanidade pela resistência que faz ao bloqueio imperialista e pela resiliência que tem mostrado na superação dos problemas acarretados pelo bloqueio. Então, eu ressalto esse aspecto de que o presidente boliviano se soma à solidariedade que já foi brindada também pelo México. Nós recebemos a notícia no começo da semana de que a Rússia enviou 2 aviões cargueiros com cerca de 90 toneladas de alimentos e suprimentos médicos e também medicamentos. E vão chegar também as seringas por parte da Rússia. Aqui no Brasil, damos essa notícia com grata satisfação, os movimentos sociais estão muito ativos ao fazer uma campanha de arrecadação de fundos para que a Câmara Brasileira de Comércio com Cuba envie para lá os valores ou envie para lá uma carga de seringas, mostrando que aqui no Brasil existem empresários escrupulosos, existem empresários solidários, existem empresários interessados em participar da economia cubana e romper o bloqueio imperialista. Então, tudo isso são demonstrações importantes de solidariedade internacional por parte de vários países, de vários povos, de vários movimentos de solidariedade, entre eles o Sembrapaz e o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba, aqui mencionados. Quero ainda lembrar, porque muitos nos perguntam, já recebemos muitas perguntas por aqui, pelo chat do programa, e também e-mails que a gente recebe no 247, no nosso e-mail também. E a China tem ajudado Cuba? A informação que nós temos é que, desde o ano passado, desde junho do ano passado, houve uma reunião entre o chanceler cubano Bruno Rodrigues e o chanceler chinês Wang Yi, e foi decidido pela assinatura de uma série de convênios de cooperação bilateral na área comercial, na área financeira, na área tecnológica, na área dos investimentos econômicos propriamente ditos, na área da assistência propriamente dita, fornecimento, portanto, de ajuda direta, pelo qual tanto o chanceler cubano como o chanceler chinês disseram o seguinte: a ajuda, o pacote de ajuda que a China vai proporcionar a Cuba equivale ou mesmo poderá superar aquela histórica ajuda que Cuba recebia da antiga União Soviética, quando ambos os países socialistas mantinham um nível elevado de amizade e Cuba, como um país socialista, se beneficiou do desenvolvimento socialista da então União Soviética. Então, eu quero situar para vocês que Cuba não está só. Cuba não está isolada. Quem está cada vez mais isolado é o imperialismo estadunidense. E são os seus lacaios e os seus aliados, como, por exemplo, é aqui o governo do Bolsonaro. Esses estão isolados. Esses estão isolados do sentimento de solidariedade dos povos. Estes estão isolados do espírito de cooperação global que prevalece na Organização das Nações Unidas, a exemplo do que ocorreu na Assembleia Geral, em que a esmagadora maioria dos países, 184 países, se manifestaram contra o bloqueio, na Assembleia que se realizou no mês de junho último. Então, são esses que estão isolados. E, exatamente por se sentirem isolados, os Estados Unidos fazem essa campanha de ódio contra Cuba e fomentam esse ambiente, esse clima de intolerância e esse clima propício à realização de atos terroristas contra as embaixadas de Cuba
no exterior. Nesse sentido, de ressaltar quem é que está isolado, eu quero destacar aqui mais um pronunciamento importante do governo cubano, dessa vez relativo a uma tentativa fracassada que fez a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que tentou punir Cuba. E, ao tentar punir Cuba, fracassou, porque eles não conseguiram fazer com que os países membros da OEA punissem Cuba. Então, está aqui o pronunciamento do Bruno Rodrigues, que diz, Bruno Rodrigues, chanceler de Cuba, Cuba diz que a manobra da OEA foi derrotada. Eu quero lembrar que a OEA sempre foi tida pelos cubanos e pelos países e movimentos anti-imperialistas da América Latina, a OEA sempre foi tida como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. A OEA nunca serviu a propósitos multilaterais, nunca serviu a propósitos pacifistas, nunca teve a finalidade de cooperar com os demais organismos internacionais na promoção da paz mundial e da cooperação internacional. A OEA sempre foi uma organização voltada para massacrar as forças anti-imperialistas, para tentar promover o isolamento diplomático dos países anti-imperialistas, de maneira que o registro de mais um fracasso da OEA na tentativa de isolar Cuba é sempre algo muito positivo na luta dos povos pela sua independência nacional e sua autodeterminação. Então, parabéns aqui ao chanceler cubano ao repudiar mais essa tentativa que fazem de isolamento de Cuba. Eu quero destacar ainda um outro tema latino-americano de grande importância para todos nós. Nós comentamos já várias vezes sobre o Peru, aquela luta muito complexa que as forças progressistas do Peru fizeram no sentido de ganhar as eleições e depois de garantir a posse do novo presidente, o Pedro Castillo, que finalmente foi empossado na última quarta-feira, dia 28 de julho, dia em que se comemorava o bicentenário da independência peruana. Uma feliz coincidência, e em que foi empossado um governo progressista, um governo de esquerda, que é pela primeira vez exercido por um homem que tem raízes camponesas e que tem como profissão essa profissão tão nobre que é a profissão de professor de escola primária dos rincões interioranos do Peru. Um governo do povo, com o povo e para o povo. Ressalto aqui a notícia que nós estamos compartilhando com vocês, uma notícia, portanto, que diz respeito à caminhada do povo peruano rumo à sua emancipação. O presidente empossado reafirmou os compromissos que ele assumiu durante a campanha eleitoral e disse o seguinte: nós vamos sim convocar um referendo para que o povo se manifeste se quer de fato uma nova Constituição para o país, e se essa for a vontade do povo peruano expressa nas urnas, será convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que assumirá a responsabilidade de redigir a nova Constituição da República do Peru. Isso é muito importante para o futuro imediato e de longo prazo da nação amiga e irmã, e na ocasião, portanto, em que finalmente o Pedro Castillo é empossado na presidência da República do Peru, a gente quer fazer votos de que ele tenha uma boa gestão e que consiga conduzir o povo peruano na realização das reformas estruturais tão necessárias para o avanço da nação
peruana. Ainda na América Latina, meus amigos, que é sempre um continente aqui preferencial nas nossas análises por conta do nosso entorno geopolítico, da nossa vizinhança e da nossa luta histórica pela independência dos povos latino-americanos e pela integração do continente latino-americano. Aqui vou compartilhar uma notícia que é uma notícia muito triste para a nossa região. Somente neste ano já ocorreram 60 massacres na Colômbia. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, INDEPAZ, informou nesta quinta-feira que durante o ano de 2021, pelo menos 60 massacres foram registrados na Colômbia, informa a Telesul. De acordo com o balanço do INDEPAZ, 221 pessoas foram assassinadas no país sul-americano neste tipo de incidente violento, que são atentados terroristas, atos de violência contra lutadores do povo. Eu quero lembrar que na Colômbia, há 5 anos, foi assinado um acordo de paz entre o governo e as forças guerrilheiras que faziam parte das antigas FARC, que eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse acordo de paz tem por finalidade acabar com um conflito que durou mais de 50 anos na Colômbia e acarretou muitas destruições e muitas perdas de vidas na Colômbia. O governo atual de extrema-direita, exercido pelo presidente Ivan Duque, se opõe ao acordo de paz. E, ao se opor ao acordo de paz, se associa, por uma série de mecanismos ilegais, se associa às ações de grupos violentos, paramilitares, que são equivalentes aqui às milícias que tem no Brasil, só que muito mais organizados, muito melhor estruturados, muito melhor armados e voltados para uma ação política. De maneira que esses grupos paramilitares e a própria repressão oficial do governo comete atos violentos contra os ex-guerrilheiros, impedindo que os ex-guerrilheiros que já depuseram as armas exerçam atividades como cidadãos normais, ou exerçam atividades como lideranças políticas e lideranças sociais. É natural que esses antigos líderes guerrilheiros, que têm ligações com o povo, e muitos são líderes de movimentos sociais camponeses que continuam lutando pela terra na Colômbia, porque a reforma agrária não foi feita. Aliás, o governo de extrema-direita não quer implantar a justiça agrária, que foi uma das reivindicações também do acordo de paz, foi uma das decisões do acordo de paz, instituir uma vara de justiça para promover a justiça agrária, para dirimir os conflitos na área rural, porque isso colocado na justiça comum demora meses e meses, anos e anos. Então decidiram implantar uma vara chamada justiça agrária. E o governo de extrema-direita se recusa a fazê-lo. Então, uma parte desses massacres, uma parte desses atentados se refere aos antigos guerrilheiros. Outra parte desses atentados se refere a lideranças dos movimentos sociais, independentemente de terem sido guerrilheiros ou não. E há ainda uma terceira parte dos massacres, que são cometidos pelas forças policiais e paramilitares colombianas. Essa outra parte se refere às manifestações recentes que têm ocorrido na Colômbia. Então, ocorrem as manifestações de massas, o esquadrão militar investe contra as manifestações, mata gente, prende pessoas, faz essas pessoas desaparecerem, e muitas vezes, na calada da noite, esses esquadrões militares vão até os bairros onde residem os líderes daquelas manifestações e matam as lideranças daquelas manifestações. De maneira que nós queremos aqui manifestar o nosso repúdio à repressão na Colômbia
aos massacres na Colômbia, onde já se viu 60 massacres em apenas 7 meses que decorreram do ano de 2021, 221 mortes. Isso para não falar de mais de 1.000 mortes que já ficaram para trás de anos anteriores, de massacres anteriores que têm sido feitos nos últimos 3, 4 anos. Então, nessa toada, nós vamos chegar no final do ano de 2021 com 500 pessoas mortas em atentados praticados pelas forças policiais e paramilitares colombianas. São violações dos direitos humanos que a mídia aqui ignora. A mídia aqui é muito atenta para falar no Xinjiang da China, para falar da Rússia, para falar da Bielorrússia, para falar de Cuba, para falar da Venezuela. E as violações dos direitos humanos praticadas pelo governo de extrema-direita. Ninguém vai dizer nada. Então, nós aqui expressamos o nosso protesto e nos associamos às reivindicações dos movimentos de direitos humanos colombianos, como esse Indepaz. As reivindicações de que cesse essa barbárie, que cesse essa violência, que se acabe com essa prática de realizar atentados contra as forças democráticas e populares da irmã Colômbia. E desejar que esse país recupere a sua democracia nas eleições do próximo ano. Então, esses são alguns temas que eu queria trazer sobre a América Latina, mas nós temos ainda temas muito importantes para tratar e que são do interesse de todas aquelas pessoas que acompanham a situação política internacional. Eu vou aqui fazer uma viagem para o outro lado do mundo e pegar uma notícia, que é um assunto que tem sido muito comentado nos últimos dias na mídia internacional. A mídia aqui tem dado pouco espaço a esse assunto, mas na mídia internacional nós temos visto muitas notícias e o site Brasil 247 tem apresentado essas notícias cotidianamente. China critica a politização da origem da Covid-19 pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Do país, acusando a China de ter feito vazar de um laboratório o vírus da Covid-19 e está exigindo que a Organização Mundial de Saúde, no rastreamento que é necessário, no rastreamento sobre a origem da Covid, que a Organização Mundial de Saúde concentre as suas atenções apenas na China e já com o dedo acusador. O governo da China tem reagido dizendo o seguinte: já vieram aqui para a China 2 missões da Organização Mundial de Saúde. E já houve um relatório que foi assinado em convênio com o governo chinês de que não foi do laboratório de Wuhan que vazou o vírus. Descartou a possibilidade do vírus ter sido uma produção artificial de um laboratório chinês para prejudicar a humanidade e levantar a China como potência. Uma acusação verdadeiramente absurda que foi feita pelo Trump e que o Biden está repetindo. Então, a China tem feito uma campanha internacional sobre isso e tem dito o seguinte, que é preciso que a Organização Mundial de Saúde não só rechace essas acusações, como promova um rastreamento completo sobre a origem do vírus, inclusive nos Estados Unidos, inclusive numa instalação, num laboratório situado num forte militar estadunidense, o Forte Detrick, de onde também existem desconfianças de que possam ter ocorrido acidentes a partir deste laboratório. Não se trata de acusar, mas se trata de exigir que a Organização Mundial de Saúde não fique concentrada em atender a demanda estadunidense e, ao contrário, em vez de dizer que vai
rastrear o vírus apenas na China, que faça isso em outros países do mundo também, inclusive nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão que eu queria levantar. E há uma outra discussão muito interessante entre a China e os Estados Unidos, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que é essa questão de que a China apresentou temas aos Estados Unidos para garantir o bom desenvolvimento das relações bilaterais. O vice-ministro chinês para as Relações Exteriores, Xie Feng, e a subsecretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, realizaram um encontro no dia 26, em Tianjin. Foi o segundo diálogo diplomático de alto nível entre os dois países desde março deste ano. E, na ocasião, a China apresentou a esta senhora, a diplomacia chinesa apresentou a esta senhora, algumas queixas do governo chinês em relação a comportamentos que a diplomacia chinesa considera inadequados por parte dos Estados Unidos e que, segundo a China, danificam as relações bilaterais. Por exemplo, os Estados Unidos têm negado visto a funcionários e dirigentes do Partido Comunista da China que, por uma razão ou outra, precisam visitar os Estados Unidos e eles negam o visto. Outro exemplo, os Estados Unidos têm sancionado empresas chinesas, a China diz que estão fazendo bullying contra nossas empresas, porque acusam nossas empresas, principalmente aquelas empresas de tecnologia, como, por exemplo, a Huawei, de serem empresas espiãs das Forças Armadas da China, ou de serem empresas que fomentam o desenvolvimento tecnológico com finalidades militares de interesse do exército chinês. A China rebate, diz que isso é uma falsidade e que, no caso da Huawei, ela não tem nada a ver com o exército chinês, que a Huawei é uma empresa privada. Então, essa é outra queixa que a China faz. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos classificam os órgãos de imprensa da China como órgãos, como agências estatais chinesas, e não como órgãos de imprensa. E, portanto, classificam os jornalistas chineses de agentes do Estado chinês. E isso compromete a duração do visto de permanência nos Estados Unidos e a própria mobilidade desses jornalistas nos Estados Unidos, o que prejudica a cobertura que a imprensa chinesa precisa fazer de temas ligados à vida dos Estados Unidos. Isso para citar alguns exemplos, amigos, das queixas que a China apresentou aos Estados Unidos e que, naturalmente, os problemas que afetam os dois países vão muito mais além. Estão ligados, por exemplo, com uma guerra comercial que os Estados Unidos movem contra a China e estão ligados à execução dessa estratégia do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de fomentar uma campanha internacional para conter o desenvolvimento da China. Então, a China tem feito esse protesto e tem dito que os Estados Unidos e a China poderiam encontrar um termo de convivência em favor da boa relação entre os dois países, entre os dois povos, e em favor da paz mundial, porque, naturalmente, sendo países de grande projeção, de poder internacional, se eles forem capazes de manter relações diplomáticas normais, isso será em benefício não só dos interesses dos dois povos, como também da paz mundial. Eu quero ainda, a propósito disso, e esse tema tem grande interesse para os estudiosos de política internacional e daquelas pessoas que acompanham o noticiário internacional, eu queria compartilhar uma informação que é de grande importância e tem natureza estratégica, que é a questão ligada à visita que o secretário de Estado dos Estados Unidos,
o nome dele é Lloyd Austin, fez a 3 países da Ásia: Filipinas, Singapura e Vietnã, com vistas a aumentar, estreitar e fortalecer os laços militares entre a superpotência estadunidense e esses países. No caso, por exemplo, das Filipinas e do Vietnã, o interesse dos Estados Unidos é incitar esses países a intensificarem reivindicações sobre o Mar do Sul da China. A China tem argumentado que tem interesse em pacificar as suas relações com esses países, mas que não aceita a interferência estadunidense nos assuntos que dizem respeito ao Mar do Sul da China, porque considera um assunto da soberania chinesa. Ao mesmo tempo, o governo chinês tem emitido sinais de que tem interesses em desenvolver as melhores relações possíveis com esses países asiáticos, principalmente com o Vietnã, porque é um país socialista, é um país governado também por um partido comunista. Então, não há porquê a China e o Vietnã não manterem relações de alto nível. E tem advertido que essa visita do secretário de Estado, Lloyd Austin, à Ásia, tem por finalidade criar um ambiente militar de hostilidade contra a China e de transferir o eixo estratégico da ação militar estadunidense do mundo, do Oriente Médio para a Ásia. A gente sabe que no Oriente Médio os Estados Unidos sofreram uma derrota importante e agora, nas 2 guerras que fizeram, nas 2 últimas décadas, no Afeganistão e no Iraque. E agora o Biden está anunciando que vai retirar totalmente as tropas do Afeganistão e do Iraque. E, portanto, vai transferir o eixo de gravidade da estratégia militar estadunidense para a Ásia e também para a Eurásia, visando não só a China, como visando também a Rússia. Isso, naturalmente, põe em risco a segurança internacional e a paz mundial. Além da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos à Ásia, nós tivemos durante a semana a visita também do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que é o encarregado das relações diplomáticas. Ele foi à Índia e a finalidade da sua visita à Índia também foi, incitar a Índia a se voltar contra a China. E a gente sabe que a Índia e a China são países parceiros no BRICS e, ao mesmo tempo, são países que têm suas divergências. De modo que a gente adverte para essas 2 ações da política externa estadunidense, uma na área diplomática e outra na área militar, que são essas visitas de 2 secretários do governo Biden à Ásia. São visitas que buscam a fomentar um ambiente de insegurança militar e de confrontação de países asiáticos com a China. Então, são essas as informações e reflexões que a gente queria compartilhar com vocês neste sábado, agradecendo o acompanhamento de vocês e, mais uma vez, convocando os nossos internautas, apelando aos nossos internautas para que contribuam para o êxito da TV 247, do site Brasil 247, com as suas contribuições, tornando-se membros do nosso canal e assinantes do nosso site. Há muitas modalidades de fazer isso, modalidades hoje práticas. Aqui na tela fica passando a forma de ser assinante do Brasil 247 e de brindar ao nosso veículo uma contribuição financeira para que a gente garanta a qualidade e a permanência e a frequência dos nossos programas, das nossas notícias, dos nossos comentários, porque tudo isso contribui muito para
a luta de ideias que se trava no ambiente internacional em favor da democratização das relações internacionais, da autodeterminação dos povos, da soberania nacional e da paz mundial. Dito isso, meus amigos, eu agradeço mais uma vez, desejando a todos um excelente fim de semana e deixando já o nosso encontro marcado para os próximos programas que temos ao longo da semana, nos dias úteis, às 7 da manhã, no Bom Dia 247, quarta-feira, às 10 da manhã, O Mundo Como Ele É, e no próximo sábado, às 3 da tarde, no nosso programa A Semana no Mundo. Até lá, meus amigos, e um abraço a todos vocês.